This is for the boys that heart. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Sing it for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. You're all alone, and you feel I can promise. Can you feel it? We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. We rise, we will rise together. Together. We fall, we will fall together. Take my hand. Help me stand. When we rise, we will rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. Graça e paz, irmãos. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Chegamos no nosso momento de culto, nosso tempo de adoração a Deus. E graças a Deus por isso, eu confesso que é o momento mais esperado, pelo menos para mim, na semana. Poder falar com os irmãos e poder adorar a Deus junto com os irmãos, né? Sentimento de igreja dizem que no coração do pastor tem o maior sentimento de igreja, né? De estar juntos. O dia que o pastor perder isso, a igreja morre. Então, mas eu confesso que este é o meu ouro, né? Eu garimpo isso todos os dias. De estar com os irmãos, o desejo de estar com os irmãos, de estarmos reunidos no Senhor. Então, para mim é fundamental e, como eu disse, chegou a hora mais importante para mim da semana, que é esse tempo que nós temos aqui para adorar a Deus. Alguém disse que nós, cristãos, né, Nietzsche, acho que foi Nietzsche que falou, foi Nietzsche que disse que nós somos covardes, que os cristãos são covardes, porque sempre procuram se esconder atrás de um Deus que eles não vê, né? Freud diz que nós somos infantis. Com todo respeito, o pai da psicanálise moderna, ele trata a gente, os cristãos, um pouco assim como infantis, porque está sempre dependendo de um paizão que está nos céus, e eu não concordo com nenhum desses homens,
E aí Karl Marx também diz que os cristãos são alienados porque vivem atrás de um Deus que eles não conhecem, não percebem, nunca viram. Então, que os cristãos são alienados, né? Como tantas outras pessoas. Mas eu confesso aos irmãos que nenhuma dessas teorias, embora tenha estudado um pouco delas, entrou no meu coração. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo testifica no meu coração que Jesus vive. E é uma pena que esses homens não tenham entendido isso. É uma pena, né? Porque a história desses homens poderiam ser muito diferentes. Se vocês analisarem a história desses homens, a vida de cada um desses personagens, vocês vão perceber que eram homens tristes, profundamente tristes, e que a gente percebe que de Deus eles nunca tiveram nada, né? Então a gente sente, né, que esses homens influenciaram tantas pessoas. Mas nós, como igreja, sabemos quem nós servimos. Paulo falou que ele disse assim: eu sei em quem tenho crido, e nós também sabemos. Então, irmãos, para mim, eu sou muito bem resolvido nessas questões, graças a Deus. O Espírito Santo, depois que eu conheci o Senhor, o Espírito Santo estabilizou meu coração, minha alma, minhas emoções, as minhas convicções. Então, assim, graças a Deus, até o próprio ministério, né, me estabilizou, e eu, assim, de forma muito, muito concreta. Então eu vivo muito em paz com o meu Deus, né? Eu vivo muito em paz com o meu Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei muito bem em quem eu busco. Eu sei muito bem com quem eu falo, né? Então isso é fundamental para mim. E, claro, né, como pastor, eu quero dividir isso com as pessoas. E hoje é mais um dia, né, de estar aqui com os irmãos e poder dividir a nossa adoração, né, juntos aqui enquanto comunidade, mas dividir também um pouco da minha fé, da minha convicção, daquilo que Deus fez na minha vida, e como tantas outras pessoas no planeta Terra, né? Então hoje os cristãos se reúnem, os cristãos se curvam diante do Senhor, não só o corpo, mas curvam a alma diante da cruz, porque nós sabemos muito bem quem foi Jesus, quem é Jesus, e o que Ele fez e o que Ele ainda fará por nós. E nós, como igreja dele, noiva dele, nós rendemos a adoração. E eu quero convidar você a fazer isto nesse tempo que nós temos, que é uma hora e pouquinho, né, passa tão rápido, mas são momentos preciosos para a gente poder servir a Deus, com alegria, apesar de toda a distância, né? Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, apesar das diferenças que nós temos, a despeito de tudo que nós, né, pensamos um diferente do outro, e cada um tem a sua idiosincrasia, né? A sua maneira de ler o mundo e sentir o mundo de forma diferente, a despeito de tudo isso, nós servimos a Deus. E essas diferenças não podem nos separar, essas diferenças têm que nos unir, porque Deus nos fez diferentes, e está tudo certo. As pessoas são diferentes, né? E aí a gente, como igreja, a gente caminha servindo esse Deus, que é esse Deus da multiforme sabedoria, dessa multiplicidade de gente, de dons, de cabeças, enfim. E tudo isso forma a igreja. Então, é com muita alegria que eu falo aos irmãos hoje, mais uma vez, e convido você para estar conosco nesse tempo de adoração, e também peço para você aí compartilhar com alguém, com algum amigo, com algum parente, com o seu vizinho, com o seu colega lá da faculdade, enfim, com quem você achar que deve compartilhar, dividir esse tempo. Chama essa pessoa aí para estar conosco também em adoração ao Senhor. Quero fazer uma breve oração, já quero também chamar o Robson e a Vivi para fazer o louvor. Vamos orar, uma breve oração. Senhor, nós te louvamos neste domingo, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor, além de ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Deus, é o nosso estabilizador. O Senhor nos estabiliza, ó Deus. O Teu Espírito Santo nos ajuda a sermos pessoas estabilizadas, como filhos do Senhor. Nos ajude, Senhor, a entendermos o que o Senhor tem para nós. Fale conosco através do louvor, da palavra, da ceia que nós vamos participar hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te convidamos para estar conosco nesse tempo de adoração, porque nós rendemos louvor ao Senhor.
No teu nome que é bendito, nós oramos. Amém. Então, Robson e a Vivi têm aqui a responsabilidade e o privilégio de compartilhar a palavra, o louvor conosco. A paz, irmãos, glórias ao nosso Deus, graças a Ele que deixou o doce Espírito Santo conosco. E nós temos esse privilégio de tê-lo em nós. E nós te louvamos, Senhor, por toda a graça, pelo todo bem do Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua proteção, Senhor Jesus. Graças te damos, Cordeiro de Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou.
todo sempre. E em breve virá nos buscar. E essa, Senhor, é a nossa esperança, Senhor Jesus, de te encontrar e te ver face a face como tu és, Senhor Jesus. Nós aguardamos esse doce dia, ó Pai querido. Santo és, ó Deus, o Alfa e o Ômega. Santo, santo, santo és, Senhor Jesus. Tu és santo, tu és digno, toda glória seja a ti. De joelhos nos prostramos e o adoramos com louvor ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. Ao Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. Ao Todo-Poderoso, o que era, é e há de vir. Jesus, Jesus. Tu és santo, tu és digno, toda glória seja a ti. De joelhos, sim, Senhor, e te adoramos com louvor ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. Ao Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. Ao Todo-Poderoso, o que era, é e há de vir. Ao Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. Ao Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. Ao Todo-Poderoso, o que era, é e há de vir. Jesus, Jesus. Glórias e honra àquele que é e há de vir, o Cordeiro Santo do Senhor. Glórias a ti, Senhor Deus. Senhor, neste momento nós abrimos o nosso coração, Pai, para ouvir mais o Senhor e aprender demais que o Senhor tem para nos falar. Glórias a ti, Senhor Jesus. Santo, santo és. Agora chegou no momento da palavra do Senhor. Você vai ter um... Pode falar? Muito bem, irmãos. Mais uma vez, quero aqueles que não estão aí desde o começo, né? Graça e paz a você que conectou agora aí. De novo, espero que você tenha compartilhado aí o endereço da nossa rede social para que outras pessoas possam participar conosco. Muito bem. Antes de nós entrarmos na palavra, irmãos, eu quero fazer algumas considerações rápidas aqui que é fundamental para nós. Primeiro que os irmãos sabem que ontem nós tivemos aqui um trabalho com as crianças, uma espécie de drive-thru, as crianças vinham, davam uma volta aqui, passava por dentro do Ministério Infantil, subiam a escada, ia lá, conhecia a construção do nosso templo novo, desciam, pegavam uma sacolinha lá com docinhos, etc., bolo, enfim,
para que elas pudessem conhecer aqui o nosso templo. Então, uma parte das nossas crianças, ou pelo menos 70%, 80% das nossas crianças puderam conhecer já o nosso templo. E alguns de vocês, adultos, estão devendo essa visita. Está na hora de você vir aqui para você conhecer e saber como é que andam as coisas, tá bom? Até para você saber, a questão de dízimo e oferta, para você saber onde está indo os recursos, tá bom? É importante que você saiba disso, então estou convidando você, quase que intimando você, para vir aqui conhecer o templo, tá bom? Hoje também temos a nossa ceia, é um momento especial para nós, né, que nós fazemos todo mês, e também já peço para você aí montar a sua mesinha, manda uma foto para nós aí da sua mesinha, tá bom? Aí do pão, do suco, o seu cantinho aí que você está arrumando aí para participar da ceia com a sua família. Isso é importante para nós. Muito bem, dito isto, vamos para a palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso, nosso Senhor. Abra sua Bíblia, Salmo 105, verso 4 e depois Isaías 55, 6. Então são 2 versículos importantes e conhecidos. E a partir desses 2 versículos, nós vamos tirar um tempero para nós fazermos a nossa comida para hoje, né? A comida que Deus preparou para nós. Salmo 105, verso 4 e Isaías 55, verso 6. Então, Salmo 105, 4 diz assim: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Vamos ler de novo, ok? Salmo 105, verso 4. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Isaías 55, verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vou lendo mais uma vez, ok? Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Assim diz a palavra do nosso Deus. Eu quero orar, se você puder orar comigo, baixe sua cabeça onde você está aí, né? Coloca a tua alma em adoração a Deus e vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir, privilégio que temos de estar na tua casa, Senhor, privilégio que temos de sermos dispenseiros da tua palavra, Senhor, conhecedores da tua palavra, e o Senhor, mais do que isso, o Senhor confiou a nós para que nós levássemos adiante, Senhor. Obrigado, nosso Deus, nossa fortaleza, nosso escudo, nossa força. O Senhor é a nossa direção, a nossa confiança, o nosso socorro, Senhor, o nosso sustento, ó Deus. Muito obrigado, Jesus Mestre, Jesus Salvador, nosso Deus. Fale conosco, Senhor. Temos irmãos e irmãs que, ao se colocarem em adoração ao Senhor hoje, pediram que o Senhor falasse algo ao coração, que o Senhor falasse com ele e com ela, Senhor. Por isso eu rogo para que o Senhor fale ao coração, porque o culto só é culto quando nós cultuamos o Senhor e quando o Senhor fala ao nosso coração, porque aí entendemos que nós adoramos o Senhor e o Senhor aceitou a nossa adoração, Senhor. Fale ao nosso coração. Precisamos da tua direção, Senhor. Confiamos no Senhor. Por isso buscamos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, na quarta-feira, irmãos, na nossa live de oração, vocês vão se lembrar, aqueles que participaram, eu falei um pouco sobre confiar no Senhor, né? Falamos um pouco dessa dinâmica da confiança, né? De confiar no Senhor. E eu sei que isso é um assunto que vocês já conhecem, que vocês dominam, né? Porque todos nós, pelo menos quando está tudo bem, né, irmãos, para boa parte das pessoas, quando está tudo bem, confia no Senhor, né? Tem digamos, essa fé que Deus está atuando, né, e dirigindo todas as coisas. E também falei que nós precisamos confiar no Senhor. Na quarta-feira eu falei que nós precisávamos confiar no Senhor mais do que em nós mesmos.
Lembra que eu falei? Eu disse que no decorrer da vida, né, no decorrer do dia a dia, de tudo aquilo que nós vamos fazendo, a vida vai apertando, os problemas vão aparecendo e nós vamos perdendo a confiança no Senhor e a gente começa a cuidar de nós mesmos, dizendo assim para Deus, ó, deixa que eu me viro. O Senhor parece que não está cuidando de nada, minha vida está virando de perna para cima, está tudo muito complicado, então eu vou cuidar da minha vida e nós entramos numa dinâmica de cuidado exagerado, ansioso. Vocês se lembram disso? Esse cuidado que nós temos conosco, essa ansiedade que temos conosco, esse desespero que nós temos conosco de cuidar de nós, parece que Deus abriu mão de nós, Deus não cuida mais de nós, parece que os meus caminhos são melhores que os caminhos de Deus, e a gente começa a ter esse cuidado ansioso conosco, a gente fica especialistas em nós mesmos, né? E esse cuidado exagerado que nós temos conosco, e veja, eu não estou indo contra a palavra não, né? A palavra diz que nós temos que nos cuidar. Ame o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. A gente tem que se cuidar também, é verdade, mas só que o exagero, né, essa ansiedade louca que nós temos de cuidar de nós mesmos, nós vamos dizendo para Deus, olha, as minhas soluções são melhores que as do Senhor. Vocês se lembram que eu falei isso? As minhas soluções são mais eficazes que as do Senhor. Então deixa eu cuidar da minha própria vida. Mas hoje, irmãos, eu quero, digamos, dar uma extensão, né, falar um pouquinho mais do que eu falei na quarta-feira, até porque o tempo lá não permitia. Eu quero estender um pouquinho mais esse raciocínio, porque lá eu falei de confiar no Senhor. Mas hoje eu quero falar um pouco de buscar o Senhor. Que uma coisa está muito ligada à outra, e confiar no Senhor e buscar o Senhor é a base para a nossa vida espiritual. Confiar em Deus e buscar o Senhor. Então, hoje, ao ler esse texto de Isaías, né, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, é fundamental, porque vocês conhecem, né, pelo menos eu acho que a maioria conhece, que Deus sempre, a palavra de Deus sempre incentivou o homem, de forma individual, até a nação de Israel, a buscá-lo, buscai o Senhor, buscai o Senhor. Sempre incentivando, os profetas falaram isso, os juízes falaram isso, para que a nação buscasse ao Senhor, e isso serve para nós também, buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque em algum momento da história de Israel, a nação de Israel quis buscar o Senhor, e elas não o encontravam, Deus ficou em silêncio 400 anos, vocês conhecem essa história. No período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus ficou 400 anos em silêncio, e a nação tentando buscar a Deus, mas Deus não se permitia ser encontrado. E por que eu estou dizendo isso? Que nós precisamos buscar ao Senhor. De novo, para você não confundir o que eu estou falando, quarta-feira eu falei de confiar no Senhor, hoje eu estou falando de buscar o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor, mais do que as soluções que nós estamos buscando para nós mesmos. Vou repetir isso para você não esquecer. Nós precisamos buscar o Senhor muito mais do que buscamos as nossas soluções para nós mesmos. Porque amanhã, segunda-feira, na semana que entra agora, nós vamos sair de manhã correndo buscar soluções para os nossos problemas, para o nosso sustento, para a nossa vida, e nós vamos entrar numa dinâmica sempre cuidando de nós e tal, e nós esquecemos de buscar o Senhor, e aí a gente desestabiliza. E Isaías nos adverte, esse salmo que eu li aqui com os irmãos, diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar, busque ao Senhor. A maior ação que um homem pode ter, de tudo que você faz na sua vida, de tudo que você faz, meu irmão, presta bem atenção, de tudo que você faz na vida, a sua ação mais importante é buscar o Senhor. O resto é consequência. E por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus, que era Deus em pessoa, fazia isso o tempo todo. João 17 diz assim, ó, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora. Jesus, que poderia ser muito bem, fazer as coisas muito bem, independente de qualquer coisa, porque era Deus que estava ali, Deus em pessoa, ele poderia fazer e pronto, acabou. O Pai concordaria, mas ele nunca fez nada sem falar com o Pai.
No momento da sua oração sacerdotal, ele diz o texto, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Ele busca a Deus, busca o Pai. Ele busca. Jesus buscava o Pai. Se Jesus buscava o Pai, você imagina eu e você. Você imagina a minha alma e a sua alma como precisa buscar o Senhor. Eu quero enfatizar, a ação mais importante que você pode fazer na sua vida é buscar o Senhor. É buscar o Senhor. Alguém disse que o homem mais perdido no mundo é aquele que busca a si próprio, que cuida só dos seus próprios interesses, do seu trabalho, da sua casa, da sua comida, da sua saúde, do seu carro, do seu isso, do seu aquilo, do meu isso, do meu aquilo, do meu isso. Essa é a pessoa mais perdida do planeta. Gente que vive em torno disso só. E a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, Salmo 105, eu quero repetir para que você grave bem isso. Busquem o Senhor e o seu poder. Busque continuamente a sua presença, diz o texto. Busquem ao Senhor. E vocês sabem muito bem que nós buscamos alguém que já está perto. Como assim? É isso mesmo. Até isso ele já fez. A palavra dele diz, busque ao Senhor. Mas ele, antes de dizer isso, a mim e a você, ele já está perto. Lembra da escada de Jacó? Que ela ia da parte baixa até a parte alta? Da parte baixa até a parte alta. O anjo do Senhor já estava ali. E a escada era para ele subir e buscar a Deus. Esse é o sentido. Mas o anjo já estava ali do lado dele. Deus já estava do lado de Jacó, quando o incentivou a buscar. E hoje não é diferente. A Bíblia diz, busque ao Senhor. Mas nós já vamos buscar alguém que já está perto, que já veio e que habita em nós. E que habita em nós. Como é bom buscar alguém que já está perto. Significa que ele nos buscou primeiro. Né? O que é que Jesus disse para a mulher samaritana? Vocês lembram-se disso? Que Deus procura. Deus procura. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura gente assim. Não vai pensar que nós vamos lá para o joelho. Tira isso da sua cabeça se você pensa isso. Se alguém construiu isso na sua cabeça, falou para você que é assim, ou estava mal informado, ou não leu a Bíblia direito, ou te enganou. Que você tem que botar o joelho no chão e buscar Deus que está longe, 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 longe. Não está longe, Ele já está em você. Porque Ele já habita em você. Deus já está em você. E por que nós precisamos buscar a Deus, irmãos? Eu acho que essa é a nossa conversa principal, ou a extensão da nossa fala hoje, né? Que tudo é importante na Bíblia, tudo é importante na pregação, é até difícil dizer o que é mais importante, mas na sequência, por que nós precisamos buscar a Deus? Nós buscamos a Deus por Ele mesmo, por quem Ele é. Por quem Ele é, pelo que Ele faz, pela pessoa dEle. Mas também nós o buscamos para ter o nosso espaço de maturidade. Nós precisamos buscar o Senhor por quem Ele é. Segundo, para nós conseguirmos o nosso espaço para a maturidade. Deus tem um espaço para nós, para a maturidade. A pessoa que busca Deus nunca vive aquela vida cristã infantil. Sabe aquela vida cristã infantil? Qualquer hora nós falamos um pouco mais disso. Aí eu vou explicar melhor o que é uma vida cristã infantil. Nós precisamos buscar a Deus para a nossa estabilidade. Porque quando nós desestabilizamos, é porque eu saí dessa dinâmica de buscar a Deus. Eu preciso buscar a Deus para encontrar os valores do reino. Eu preciso buscar a Deus porque lá eu encontro o Senhor. Lá o Filho de Deus está lá. O Filho de Deus está no Pai, o Pai está no Filho. Quando eu busco a Deus, eu o encontro. E quando eu o encontro, eu me estabilizo, encontro a maturidade. Eu me torno uma pessoa realizada.
Buscar alguém que já se doou é muito bom, né? É muito fácil até, porque ele já fez tudo. Já fez tudo. E nós vivemos num tempo agora, irmãos, até por conta dessa facilidade que nós temos de clicar no botão e achar mensagem em tudo quanto é lugar. A gente aperta o botão, a gente acha um iluminado pregando aqui. A gente aperta o botão aqui, acha outro iluminado, entre aspas, pregando ali. A gente aperta o botão, acha outro iluminado pregando ali. Tem um monte de iluminadinhos na internet querendo dirigir a sua vida, disputando sua alma. Querendo dizer para você como é que você tem que ser, como é que você tem que fazer, o que é que você tem que ser para ser feliz. Mas a nossa felicidade, ela está na busca ao Senhor. E nós precisamos buscar a Deus, como eu disse, para nós encontrarmos o nosso lugar de maturidade, a nossa tranquilidade, para o descanso da nossa alma. Nós precisamos buscar a Deus para nós não cairmos numa espécie de infantilismo espiritual que eu acabei de falar agora. É possível tudo isso, irmãos, quando nós buscamos a Deus e achamos o nosso espaço diante do Senhor. Então, buscar a Deus para mim se resume basicamente nisso. Buscar a Deus pelo próprio Deus, para adorá-lo, porque Ele é Deus. Buscar a Deus porque lá eu encontro o meu espaço de maturidade, lá eu me estabilizo, lá eu me encontro em oração com outras pessoas que têm o mesmo sentimento, a mesma fé, a mesma devoção, a mesma oração. Eu preciso buscar a Deus para que minha alma cansada descanse. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, Jesus disse. Eu preciso buscar a Deus para minha alma descansar. Você sabe o que é alma descansada? Se você não sabe, busque o Senhor. Busque ao Senhor. E é o que eu desejo para mim. É o que eu desejo para mim. O que eu mais desejo para mim, para minha família, para os meus irmãos, para a igreja da qual eu sou pastor, estou pastor, até o dia que Deus achar que eu devo, enfim. Ele é o Senhor da seara e o dono da seara e dono da minha vida, então, enfim, eu estou pastor. Então, o que eu quero, o que eu desejo é que você também faça isto. Que você confie em Deus. Parece jargão, né? Mas pastor, eu já ouvi tudo isso. Então eu vim te dizer de novo, para você confiar no Senhor. Porque senão você vai naufragar. Eu vim dizer para você buscar a Deus, para você achar o seu lugar de descanso e de maturidade para a sua alma. Nós precisamos, irmãos. E eu estou aqui falando com toda a sinceridade do meu coração. Eu estou falando para uma máquina. Eu estou falando para uma câmera. Mas eu sei que do outro lado tem gente ouvindo. Eu sei que tem gente séria ouvindo, com os ouvidos atentos. E é para essa gente que eu estou dizendo. É para essas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando com toda a sinceridade do meu coração. Busque ao Senhor, porque senão você vai naufragar. Ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Deus te deu um tempo. Deus está te dando um tempo. Porque Ele é Senhor do tempo. E quando a gente entender isso, a gente descansa. A gente descansa. Eu fico pensando, como é que a gente pode, né? Como é que a gente pode... Às vezes passa pela cabeça, né? O que seria da igreja sem o Senhor dirigir a igreja? Fico pensando, o que seria da minha vida se Deus de alguma forma não estivesse dirigindo a minha vida? O que eu estaria fazendo? Onde eu estaria? Né? Quem seria eu? Né? Onde eu estaria? Que ser eu seria hoje sem Deus? Eu tenho certeza que boa coisa não seria. Né? Boa coisa não seria. E mesmo quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu até fui, digamos, caminhei com umas pessoas, eu percebi que elas estavam me arrastando por uma religiosidade muito humana, um jeito muito humano, assim, muito religioso de buscar a Deus, assim, de servir a Deus. Eu estava começando a ser moldado numa cultura religiosa, que ainda bem que eu percebi isso a tempo. Falei, não, mas isso aqui não é bom para mim, porque eu tenho que ter minha particularidade com Deus. E aí eu comecei a entender que eu não era o pastor da igreja, não eram os irmãos, eu
individualmente. Eu precisava buscar o Senhor para encontrá-lo, para adorá-lo, para encontrar meu espaço de maturidade, para ser uma pessoa estável. Eu percebi isso em bom tempo. Então, meu irmão e minha irmã, ao invés de nós ficarmos com esse cuidado exagerado conosco, essa preocupação absurda que você tem com você, fala a verdade, você acorda, não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não, eu vou fazer aquilo porque eu tenho que me dar bem aqui, eu tenho que me dar bem ali, porque eu vou fazer essa loucura, isso é uma... Você vai pirar. Você vai pirar. Sabe qual é a pessoa mais conflituosa do planeta? É você, o seu coração. Sai da presença de Deus um pouco e entra no seu coração. Dá uma vasculhada na tua alma e vê o que é que tem lá. E começa a andar, vê o que é que tem nos seus pensamentos. Começa a mergulhar neles, você vai saber do que eu estou falando. Sabe qual é a zona de guerra mais perigosa do mundo? Então, é o seu coração e a sua mente. É aí. Se Deus não entrar aí, você vai naufragar. Você vai desestabilizar. Com a Bíblia na mão. Isso que é pior. Com a Bíblia na mão. Busque ao Senhor. Confia no Senhor. Ao invés de ficarmos aí com esse cuidado exagerado conosco, com a vida, com as coisas e tal, não sei o quê. E até eu como pastor também. Isso é para mim também. Né? Eu leio isso aqui, eu estou entendendo que isso aqui tem muito disso aqui é para mim também. Eu preciso prestar atenção nisso. Eu preciso dos irmãos, preciso da igreja, preciso da minha família, mas eu individualmente eu preciso do Senhor. Eu preciso buscá-lo, porque naquele dia, só vai estar eu e ele. E talvez eu vou sentir vontade de olhar do lado e eu não vou achar ninguém. Não vou achar minha esposa aqui, não vou achar os irmãos, não vou achar o Robson, nem a Beca, nem o Du, ninguém aqui do meu lado para me amparar, para interceder por mim. Porque um dia eu vou me encontrar com ele. E ele precisa me conhecer. Ele precisa saber quem eu sou. Então fica aqui esse convite para você. Busquemos ao Senhor. Confie no Senhor, enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. É possível. Paulo, lá em Filipenses 4, 5, diz assim, perto está o Senhor. Viu como o Paulo entendeu? Por isso que eu sou fã do Paulo, com todo respeito. Eu sei que alguns irmãos não gostam dessa palavra. Eu sou fã do Paulo, né? Porque o Paulo, se tem todos entenderam, mas esse homem entendeu isso de uma forma magnífica. Perto está o Senhor. Então, irmãos, nós buscamos alguém que já está perto. Não é fácil? Eu não estou pedindo para você, nem te incentivando a buscar alguém que está longe. Né? Eu estou falando para você buscar alguém que já está em você. Ele já está aí. Só você prestar atenção. E eu quero orar com você, pedir para que Deus te ajude, que Deus nos ajude, né? Que Deus me ajude, eu preciso também, e não é pouco. Como pastor eu preciso muito. Que Ele nos ajude, né? Que Ele nos ajude, olha só, e que Ele nos ajude, me ajude a confiar nele, e que Ele me ajude, me capacite para buscá-lo, para eu poder descansar a minha alma e achar meu espaço de maturidade diante daquele que vive e reina, e que um dia eu estarei diante dele, e Ele vai olhar nos meus olhos, e eu não sei como vai ser. Eu não sei como é que vai ser aquele homem, aquele ser, aquela pessoa maravilhosa, olhar para os meus olhos e falar assim, e aí, Zanete, vamos conversar? Eu não sei se ele vai me chamar de Zanete, ou de José, não sei. O filho, não sei. Olhar nos meus olhos e dizer, vamos conversar? Isso nos dá uma alegria, mas também coloca um temor enorme no nosso coração, né? Eu quero estar diante dele e ouvir ele dizer para mim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Esse é o desejo. É o que eu mais desejo do meu Senhor. O que eu mais desejo ouvir do meu Senhor. Que apesar e a despeito de tudo que eu sou, dos meus erros, das falhas, eu posso confiar que
que um dia estarei diante dele, porque eu confio nos méritos dele, eu confio no que ele fez por mim. E eu conto com a misericórdia dele e rogo para que a misericórdia dele esteja sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre todos nós, seres mortais, seres pecadores que precisam da graça dele todos os dias. Eu quero fazer mais uma breve oração e nós vamos passar para a ceia. Então já prepare a sua mesa aí, vai dando um ajustezinho aí no seu cantinho, prepara o seu suco, o seu pão aí com a sua família, enfim, e vamos participarmos juntos da mesa do Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, que o Senhor nos ajude, nos abençoe nesse dia, nesse domingo. Obrigado pelos irmãos, obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, Cate, pela vida do Marcelo, que está aqui, Senhor, da Viviane, que está aqui, da Rebeca, do Du, que está aqui, Senhor, do Robson. Senhor, muito obrigado pela vida dos irmãos, que nos abençoa, Senhor, com a presença, com a ajuda, com a palavra, com o esforço. Muito obrigado pela vida desses irmãos, que o Senhor os retribua conforme o Senhor quer, conforme o Senhor tem para eles, né? Que o Senhor os retribua com bênção sem medida, com toda a sorte do céu, com saúde, enfim, ó Deus, tudo que o Senhor tem. Eu rogo por toda a nossa igreja, pelos nossos irmãos que estão em casa, por aqueles que não são da nossa igreja, que talvez estejam acompanhando aqui o nosso culto, que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar a pastora Cate, que vai ministrar a ceia para nós. Graça e paz a todos. Boa tarde, nesse domingo lindo que Deus nos deu, uma oportunidade de sentarmos à sua mesa mais uma vez. Você se deu conta que passou um mês de que nós celebramos a ceia do Senhor juntos? Então, nós estamos aqui novamente e eu quero pedir para você abrir no texto que usualmente nós lemos, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo 23. Amém? Se você já encontrou, nós podemos ler juntos. Diz assim a minha versão: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O Senhor nos convida a participarmos deste memorial que Ele desejou que nós fizéssemos sempre que nós estivéssemos reunidos, para termos comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Você já pensou que o Senhor Jesus, naquela noite, deu o pão para a pessoa que ia levá-lo à morte de cruz por mim e por você? Mas ele fez isso. E igualmente, ele enfrentou a cruz para que nós continuássemos sendo uns com os outros, em comunhão, um com ele um com o Pai. Então, nós somos um com ele e somos um com o Pai
quando nós nos lembramos, quando nós nos colocamos diante dele com gratidão eterna pelo sacrifício vivo que ele fez por nós. Então eu quero que você agora faça como o apóstolo Paulo deixou registrado aqui nesse texto. Examine-se, pois, a si mesmo. Meu irmão e minha irmã, olhe para o seu coração. Veja aquilo que você deseja entregar ao Senhor neste momento. Ao Senhor, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que desejou ter comunhão com você, para que você tivesse comunhão com seus irmãos, irmãos em Cristo, da família da fé. Deus desejou morar em você, para conhecer a sua alma e o seu coração como ninguém mais poderia fazer. Então, eu quero que você tire um momentinho para examinar o seu coração e a sua alma e entregar algo que você deseje depositar aos pés do Senhor antes de participar desse momento solene, desse momento que nós fazemos questão de celebrar em união, mesmo desta forma, separados na distância, mas unidos no coração. E eu quero que você faça isso levando uma breve oração ao Senhor, como eu vou fazer agora. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor é para nós. Nós nunca vamos conseguir traduzir em palavras, Senhor, aquilo que o Senhor tem representado na nossa vida e aquilo que o Senhor representará sempre, eternamente. E queremos entregar nossas vidas diante do Senhor, queremos entregar nossos sentimentos, Senhor, tudo aquilo que tem passado pelo nosso corpo, pela nossa alma, as nossas emoções, Senhor, as nossas diferenças, as nossas dúvidas, os momentos que nós fracassamos, Senhor, e caímos em pecado, aquilo que tem nos desgastado, Senhor, e tem nos enfraquecido, nós queremos depositar aos teus pés em família, em comunhão, uns com os outros. Queremos interceder agora uns pelos outros, para que a tua graça chegue até cada um dos corações que vai participar dessa mesa que o Senhor preparou para nós. E por isso, Senhor, e porque o Senhor disse que o seu sangue nos purifica de todo pecado, nós queremos agora entregar essas coisas, cada um de nós, diante do Senhor, e já queremos te agradecer imensamente pela tua benignidade que previu este momento na eternidade, para que fôssemos um com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. E agradecemos, Senhor. Eu quero pedir para você separar os elementos. Eu vou pedir ajuda para o pastor José Zanetti. Pegue aí o pão e o suco da videira. Eu vou consagrar ambos ao mesmo tempo, porque nós estamos distantes, fica mais simples desta forma. Mas eu vou ler o texto novamente e quero que você preste atenção na palavra do Senhor, porque as misericórdias dele que se renovaram nesta manhã estão aqui para alcançar a sua vida e a sua alma e fortalecer você. Diz assim a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Então, nós podemos participar, porque a Escritura diz que este é o pacto que Jesus quis ter conosco, o novo pacto, a nova aliança. Nós podemos comer o pão, participar do pão, crendo no sacrifício vivo que Ele fez por nós, se entregando naquela cruz. Nós podemos crer no sangue de Jesus vertido pelos nossos pecados, mas nós podemos participar e nos alegrar, porque a morte dele veio para anunciar a ressurreição e a vida eterna com o Senhor. Então, pegue agora o pão e o suco da videira. Nós vamos fazer uma breve oração e você pode participar aí na sua casa com alguém que você ama ao seu lado. Amém? Vou pedir, eu mesma vou orar. Senhor, nós te agradecemos por esses elementos, te agradecemos pelo pão que representa aqui, Senhor, o seu corpo moído por nós naquela cruz, da mesma forma que o cálice com o suco da videira representa o Senhor sendo moído, Senhor, pelas nossas transgressões, pelas nossas enfermidades, pelas nossas falhas, e desejando se entregar por isto, Senhor, para que nós tivéssemos vida abundante e vida eterna, e fôssemos um só com o Senhor. Nunca teremos palavras de gratidão que sejam boas, Senhor, para dar graças pelo Senhor ter feito isso. Mas nós pedimos que o Senhor abençoe esses elementos e que eles simbolicamente nos lembrem da sua graça eterna que nos salvou. Nós oramos em nome de Jesus por todas as pessoas que estão participando agora, independente de onde elas estejam. Nós nos lembramos, Senhor, que na igreja primitiva, os crentes se reuniam nas casas. Eles não tinham templos, eles não podiam erguer igrejas, e eles tinham que ficar nas casas e fazer essa celebração da mesma forma que hoje nós estamos fazendo. Então, Senhor, abençoa cada lar aqui representado, a cada família, a cada pessoa, Senhor, que humildemente participa da mesa do Senhor. Oramos agradecidos mais uma vez, Senhor Jesus, no teu nome santo e poderoso. Amém. Meu querido, minha querida, pode participar. Senhor, nas tuas mãos, te agradeço. Nós agradecemos a Deus por esse momento tão sublime, né, irmãos, que nos traz tanta força, tanta graça. E eu quero convidar você agora para ouvir com todo o seu coração, enquanto você agradece pelo que o Senhor fez por você, para que Ele possa tocar sua alma. Amém?
Muito bem, irmãos, estamos encerrando o nosso culto, mas antes quero dar um recadinho importante, um pedido, na verdade, sobre a nossa oração de quarta-feira. Nós retomamos a nossa oração presencial. Então eu quero convidar você para estar conosco na quarta-feira. Nós vamos transmitir também, mas eu gostaria de... primeiro dia nós fizemos meio que dois encontros, né? Eu fiz a live lá da minha salinha para os irmãos que estavam em casa, e o pessoal que estava na varanda, a Cátia leu um texto com ele, e praticamente aconteceu uma outra dinâmica ali fora e tal. Depois subiu todo mundo lá para a laje, no céu, né, para o nosso templo lá, ainda não tem telhado, a céu aberto, e nós oramos lá. Mas quarta-feira agora, a live vai acontecer tudo junto, vai ser uma oração só para todo mundo juntos, perdão. Então eu peço que você participe, tá bom? Se você que está em casa aí, dá uma esticadinha aqui, não tem perigo não, tá bom? A gente mantém as distâncias direitinho, tá tudo certo, né? A gente toma todos os cuidados, tá bom? Então fica aqui o convite para que você esteja conosco. Peço que os irmãos continuem orando, é fundamental, por todo mundo, evidentemente, por todas as causas, mas principalmente por aqueles irmãos que estão com dificuldade na saúde. Nós temos algumas pessoas aí, inclusive eu mandei algumas fotos para os irmãos, das pessoas que estão carecendo de oração. Outras fotos de algumas outras pessoas eu não coloco, porque eu sei que é pessoas que não gostam muito de exposição. Então eu não coloco. Mas me liga, você vai saber quem é que está enfermo aí, precisando de oração. E aí a gente vai continuar orando por essas pessoas, tá bom? Então é isso. Que Deus muito te abençoe, que Deus te ajude, que você tenha uma semana maravilhosa, tá bom? Vamos orar, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pelo tempo que nós passamos aqui, Senhor. Rogamos por tuas misericórdias para esta semana, para amanhã, para terça-feira, para quarta, para a semana inteira, Senhor. Rogamos para que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje conosco, agora e sempre. Deus abençoe você, que tudo de maravilhoso aconteça com você essa semana, que toda sorte de bênção do céu venha para você. Deus te abençoe e nele sempre. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control.